Olá, Shalom, aqui é Hudson Medeiros, Brasil de Joelhos. Estamos juntos para mais um tempo refletindo sobre a Palavra de Deus e aplicando nos dias de hoje. Estamos vivendo dias bem cheios de selvageria nas ideias e nesse estilo de vida do homem contemporâneo, mais independente e rebelde a Deus, e também afetando muitos cristãos com apostasia, esfriamento na fé. E o que fazer no meio desse quadro, nessa viração, nessa virada, nesse ponto de findar uma estação, uma temporada e dar início a uma nova, nessa estação de recomeço que nós estamos, 2020, nosso olhar deve ser não somente para as perdas que tivemos, mas para a oportunidade de exercer fé e santidade, integridade para esse novo começo. Eu quero meditar com você em cima deste texto da carta de Pedro, 1 Pedro, a partir do verso 13, quando o apóstolo Pedro exorta os cristãos, exorta os filhos de Deus à santidade. O verso 13 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E esse verso 13 fala desse primeiro elemento fundamental para desenvolver e manter a santidade como algo da justiça de Deus que devemos nos vestir para esse tempo de injustiça, corrupção, incredulidade, apostasia. Cingir, conforme o verso 13, aponta para estar preparado, aponta para se movimentar com vestes adequadas para aquilo que se vai enfrentar. As vestes são vestes brancas, vestes de justiça e pureza, apontam para isso. E o texto diz mais: cingindo o vosso entendimento. Então, quando pensamos nas vestes, como as vestes da verdade e de pureza e separação para Deus podem cobrir todo o nosso entendimento. É isso que o apóstolo está falando, de cobrir o seu entendimento com essas vestes de pureza, de santidade, de separação para Deus. No meio de uma geração corrupta, nosso desafio é exatamente esse, de se manter cingido no entendimento. O entendimento é um elemento importantíssimo no nosso espírito e do nosso espírito para a nossa alma. O entendimento espiritual, não é? O discernimento, o conhecimento, eles estão juntos no processo de manutenção da palavra revelada dentro de nós, através da meditação diária, através da leitura diária e da meditação diária, nós nos alimentamos da verdade. Então, o apóstolo Pedro está dizendo para cingir, ou para vestir, para cobrir o entendimento com essa pureza, com essas verdades eternas sobre como devemos agir e atuar segundo o coração de Deus, segundo a mente de Deus. Então, não segundo o homem, ou não segundo o sistema mundo, não segundo o cosmos, não segundo o diabo, que são esse tripé de estrutura que nós temos que lidar e vencer nos dias atuais. Então, para manter a santidade nessa estação de virada, eu preciso cobrir o meu entendimento com pureza, justiça que vem do Senhor, santidade que vem do Senhor. Meu entendimento precisa ser revestido disso. Então eu tenho que intencionalmente buscar isso,
na minha vida devocional diária com o Senhor. Outro elemento importante para a santidade na vida, que o apóstolo Pedro coloca, dizendo: sede sóbrios. Sede sóbrios. Essa palavra fala de estar sereno de espírito, fala de ser moderado, não é? De ser alguém que está acordado, que não está sob o efeito de algum vinho, mas que está lúcido diante da atual situação. Essa é uma chamada para todos nós e também os ministros de Deus, né, cingir o entendimento e ser sóbrio, não se deixar embriagar das ideias anti-Deus, das ideias do ego, que alimentam o ego, a vaidade, o orgulho, em dias onde vaidade, orgulho e egoísmo são o centro, são a operação principal que está se dando nas relações, no meio do mundo, em tudo que fazemos, eles estão lá. Mas ele diz: cinja o seu entendimento e seja sóbrio. Primeiro, cinja o entendimento. Segundo, seja sóbrio. E terceiro, ele diz: espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Esperar no sentido de ter uma completa confiança, não é? Ter uma completa confiança. Esse esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, fala de manter essa graça da revelação trazida na revelação de Jesus Cristo, manter essa revelação de Jesus Cristo viva o tempo todo, repassando essa revelação. É a revelação da verdade. São coisas conhecidas, mas também coisas desconhecidas. A continuidade dessa busca pela pessoa de Cristo é importantíssima, de manter o nosso ser esperando essa verdade. Para alimentar essa espera, eu preciso meditar nela e ter conhecimento revelado, discernimento, entendimento. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Essa revelação da verdade e as suas instruções para nós vão produzir direções claras, entendimentos e posicionamentos claros que vão nos livrar da corrupção dominante, que vão nos livrar do esfriamento, do vento frio contra a fé cristã que está sendo lançado, do desânimo, não é? Por causa das perdas, das dificuldades da estação. Então, ao invés de olhar para isso, permita que a santidade do Senhor cresça através desse posicionamento de esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse esperar tem a ver com certezas e convicções interiores que estão sendo alimentadas, mantidas dentro de nós de uma maneira intencional, contínua, organizada. Então, eu oro pela sua vida no sentido de que você se alinhe a isso e você tenha esse hábito estabelecido, essa rotina de relembrar a graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo de maneira contínua, não é? De repassar isso, repassar esse fundamento, reler esse assunto, reler aquilo que nos foi dado pelo Senhor e aquilo que virá, as profecias, não é? A importância de conhecer a Apocalipse, a revelação do futuro, o encerramento da história, mas também as palavras proféticas do Senhor nos capítulos finais dos evangelhos. Ele aborda, não é, várias situações como essa, Mateus 24, Mateus 25, e ele está sempre lá a comunicar aquilo que será o futuro. E nós precisamos perceber, não é, para nos manter em santidade, todo esse plano da graça de Deus. Então, há um favor de Deus para viver esse tempo final. Há um favor de Deus com roupas de santidade e verdade que estão disponíveis.
Então ele fala, cinja o teu entendimento com verdade, com pureza, com santidade, ou seja, vista a maneira como você entende, não é? A maneira como você percebe a atualidade, os homens, a igreja, cinja o seu entendimento com essas marcas do caráter de Deus e depois seja sóbrio, não aceite nenhum tipo de vinho. A sensualidade que nos é lançada o tempo todo, os medos que estão sendo lançados contra nós o tempo todo, todas estas coisas, elas podem produzir um torpor, uma embriaguez e nos tirar da realidade. Quando você está dirigindo, por exemplo, as leis impedem que você dirija embriagado, porque você pode produzir muitos acidentes. E nós temos uma vida cristã que também devemos tocá-la sem nenhuma embriaguez, nenhum pensamento que seja tão forte ao ponto de nos tirar a lucidez e a percepção que vai nos conduzir a acidentes graves, e até prejudicar outros, a nos prejudicar a nós mesmos. Então, quando você está embriagado, você perdeu a sobriedade e você, então, pode produzir muitos acidentes, muitos prejuízos sobre sua própria vida. Quando você espera inteiramente na graça da revelação de Jesus Cristo, que nos está sendo dado, essa esperança, ela combate o desespero, a depressão, ela combate essa visão final de morte, de caos, de ruína, de anarquia. Essa esperança mantém você vivo em fé, apesar das trevas, apesar da batalha que está sendo travada contra a vida, não é? E da multiplicação das trevas, mas você é conectado à luz. Diariamente você pode receber a palavra revelada do Senhor e ser fortalecido numa vida devocional, onde a luz, o amanhecer da verdade, é lançado sobre todos os seus dias. Então você tem uma expectativa boa, uma esperança que se renova cada manhã. E sabendo que as misericórdias do Senhor são assim, elas se renovam cada manhã. Então, a santidade vem através disso, se desenvolve, se aplica através disso, cingir o entendimento, ser sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. E um pouquinho mais adiante, ele diz, verso 14, leia comigo, eu estou em 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos fortes que antes havia em vossa ignorância. Então, ele repassa a questão da identidade. Filhos, mas filhos obedientes. Ou seja, numa batalha, para você vencer, é importantíssimo saber a sua identidade, ter a posição da sua identidade. E filho obediente. Então ele diz como filho obedientes. Como filho obedientes. Então essa posição de santidade, de assumir essa identidade de filho, mas filho que faz o que o pai quer, que segue as diretrizes, que segue os caminhos antigos do pai, que segue os valores, os princípios, que os considera e que prioritariamente os conhece e convive com eles na mesa de trabalho do dia a dia da vida. Então, santidade é exatamente trazer todas essas coisas e buscar aplicá-las no dia a dia ao longo da nossa jornada. E aqui o apóstolo diz mais, como filhos obedientes, não vos conformando. Quando ele diz não vos conformando, né? Essa palavra também aponta para não vos modelar. Então, como filhos da obediência, filhos que foram feitos para viver na obediência e que estão abraçando diariamente aquilo que tem que ser obedecido,
o molde das paixões anteriores, da vida de ignorância, deve ser completamente deixado. E perceba esse conflito interior que temos. Como filhos obedientes, nós precisamos posicionar sempre, ter a clareza de que ainda não estamos glorificados, não somos anjos, mas também não somos demônios, nem o velho homem mais. Então somos o novo homem em Cristo. Então é preciso ter clareza, ter a compreensão real de que o velho homem está lá e ele tem que ser morto, crucificado cada dia. Cada dia eu devo levar a minha cruz. E ele diz, não se amolde às paixões que a gente tinha, que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Então ele aponta a presença dessas paixões como uma fonte que quer modelar. Uma fonte que quer modelar, ela quer modelar esse filho chamado para ser filho obediente, chamado para ser filho santo, separado para Deus. Então, essa reivindicação da carne, do velho homem, é algo que temos que lutar, não é? A carne e o espírito militam, né? E nós precisamos ter clareza disso, que na santidade, a percepção disso, a percepção desse jogo, dessa luta, é fundamental. A quem nós alimentamos? A carne ou ao espírito? A quem nós estamos fortalecendo? A carne ou o espírito? Em um contexto de oferta de carne tão alta quanto temos agora, de uma oferta de modelagem tão violenta, onde o sistema mundo diariamente tenta despertar isso em todos nós, mas principalmente nos que não conhecem a Deus, mas os filhos de Deus sim são. A eles é oferecida essa mesa de carne, esse banquete de carne. Ele está diariamente diante de nós, nas mídias, no entretenimento, não é? Nos relacionamentos, no trabalho, na vida acadêmica, nas escolas, onde nós vamos, e isso está ali sempre como uma oferta muito violenta. E aí a santidade diz, tome a sua identidade de filho obediente, né? Filho obediente que purifica a sua alma e não se amolde às paixões da nossa ignorância. Então, começando o verso 13 diz, cingindo o vosso entendimento, e depois ser sóbrio, e depois esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, depois agindo com a identidade de filho obediente, e finalmente não se amolde às paixões da nossa ignorância, não é? Do tempo da nossa ignorância. Em poucas palavras, o apóstolo Pedro está tocando em tantas coisas profundas que nos dias de hoje precisamos refletir e aplicá-las. Nós precisamos muito de entendimento sobre todas essas coisas. Os homens estão se enchendo porque há muito conhecimento disponível hoje nas redes sociais, muito conhecimento disponível no geral, muita informação, mas as coisas de Deus, nós necessitamos ter o conhecimento, mas ter também entendimento. E quando temos entendimento destas coisas, então podemos separar o mal do que é bom e desenvolvermos uma maturidade que não tínhamos antes, que não conhecíamos antes, que não experimentávamos antes. E é exatamente esse lugar da santidade que Deus está nos chamando agora, para conhecer mais os procedimentos que alimentam, que fortalecem, que estabelecem essa santidade, que eu posso cultivá-la no dia a dia e manter essa sobriedade sobre todos os elementos que atacam essa santidade ou se levantam naturalmente, tanto na minha própria vontade, no meu próprio eu, quanto exteriormente, aquilo que vem de fora. Ter essa clareza de que há uma oferta
externa e há uma oferta interna para corromper a santidade, para destruir a santidade, para me afastar completamente da santidade. Mas eu decido, não é, considerar essas instruções tão claras do apóstolo Pedro aqui. Cingir o entendimento, ser sóbrio, esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, agir com a identidade de filho obediente e não se amoldar às paixões da nossa ignorância. Então, o apóstolo lança luz sobre esses elementos e eu quero convidar você para refletir sobre isso nesse momento, onde o nível de iniquidade está alto, você percebe a violência extrema, você percebe o ódio crescente, você percebe a divisão na sociedade, você percebe não há valor para a vida humana e há completo desprezo por Deus e suas ideias. Então isso está crescendo, mas nós fomos enviados como luz do mundo, sal da terra. Então ali neste ambiente é que estamos sendo chamados a ter essa vida santa. Então para tê-la, devemos buscar isso. Então não se entregue ao desespero de ficar olhando o que está acontecendo de ruim, de errado. Não se entregue a esse desespero, mas ao medo, à insegurança desse tempo, né? A percepção das perdas, ou mesmo a percepção dos desgastes que estão acontecendo. Não, mas ao contrário, foque nesses elementos da santidade, ore por eles, proclame, não é? Proclame que os seus inimigos que vieram contra você serão saqueados. Eles que roubaram você em algum aspecto, você vai ser restituído. Fazendo isso que o Senhor está mandando aqui, seguindo as instruções apostólicas aqui, você vai ter essa restituição, porque você vai ter um novo olhar para essa circunstância e para esse tempo, não é? Então, quando nós estamos caminhando para iniciar uma década, encerrando um ciclo, uma temporada, e iniciando uma outra temporada, as circunstâncias podem falar tão alto que nós vamos não conseguir ouvir a voz do céu. E a voz do céu está falando santidade, né? Santidade. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é preciso, nessa posição, nesse lugar de transição, ver o Senhor, olhar o que o Senhor está fazendo. Não podemos ficar cegos à sua presença no meio de circunstâncias tão difíceis e contrárias, cheias de ambientes e opressões, medos, realmente as trevas, né? Porém, nós temos entendimento disponível, está na mesa, vai e pegue, cinja o seu entendimento, vista o seu entendimento com a verdade de Deus, com o conhecimento de Deus. Também cultive essa sobriedade, não deixe que emoções embriaguem você, principalmente o medo e a insegurança, não deixe eles embriagarem você com isso. Não ande embriagado na sua mente, na sua forma de pensar. Espere inteiramente na graça. Mais uma vez, favor disponível através da revelação de Jesus Cristo. Então, mergulhe nessa revelação e receba esse favor disponível agora. E espere interiormente isso cada dia. Ou seja, a vida do reino vem de dentro para fora. Espere isso de dentro para fora e pratique isso, então, exteriormente, depois de crer e ter entendimento disso cada dia. E agir com identidade. A orfandade, um grande mal deste século, um mal que assola os homens e os tira completamente de seu propósito e do êxito, deve ser vencido, a orfandade, com a identidade de filho, o posicionamento de filho, de obediência. E, finalmente,
lembrar que não estamos mais no tempo da ignorância. Agora conhecemos a Deus. E aquelas velhas paixões que nos controlavam antes foram vencidas na cruz. Não somos mais escravos dessas paixões, mas sim servos do Senhor, e não vamos deixar que essas paixões, os vícios diversos, muitas paixões, muitos desejos carnais alimentados, mas eles são do tempo da nossa ignorância, quando não conhecíamos o Senhor. Agora nós conhecemos, nós sabemos que Ele nos chamou e nos separou para vivermos para Ele, para vivermos nessa santidade. Então eu quero deixar isso com você, louvar a Deus, porque você pode ter todos esses recursos divinos e essas ferramentas espirituais, essa mesa de banquete do Rei nessa transição. E ao invés de lançar os olhos para as circunstâncias, para o medo, para a incerteza, você tem a mesa do Senhor. E nessa mesa do Senhor você tem os suprimentos para a santidade. E que você abrace esses suprimentos, decrete, proclame sobre sua vida esses suprimentos, que o teu entendimento seja cingido, que você receba sobriedade num novo nível, que a tua esperança seja alargada na graça que está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo, e que você esteja agindo, que a tua agenda seja uma agenda de filho obediente. E finalmente, que você não deixe mais a moldagem das paixões definirem nada sobre você, como era no tempo da ignorância, muito menos definirem tua identidade, definirem o teu futuro, definirem o teu caminho, mas que a verdade defina o teu caminho, a identidade que o Senhor te deu de filho defina o teu caminho, o propósito que Deus te deu realmente defina o teu caminho. E pare para pensar, pare para refletir, analise a vida que você está tendo, para onde você está indo, com que pensamentos você está sendo liderado, quem lidera seu dia a dia, quem lidera seu entendimento, né? Você tem sobriedade ou você está embriagado? Pare, reflita e reveja a sua direção e aplique sua vida ao propósito de Deus e à santidade no meio de uma geração corrupta, onde corrupção e incredulidade estão cada vez mais juntas e resistem à fé e à integridade. E eu oro que a fé e a integridade que vem da vida do Senhor fluam sobre ti, se desenvolvam sobre ti tão intensamente ao ponto de poderes realmente refletir a luz e a presença e a glória de Deus no meio das circunstâncias e do lugar onde você está agora, né? Que o favor de Deus, que tem sempre nos auxiliado, e eu agradeço ao Senhor por pessoas que estão já seguindo isso, que estão caminhando assim, que já abraçaram esse estilo de vida de santidade, e eu louvo ao Senhor porque você está sendo fortalecido para não desanimar, para não desistir. E você que estava talvez mais distante desse padrão, hoje está sendo levado para essa mesa do Senhor e ali alimentado para não desanimar, não desistir, mas ao contrário, executar o propósito pleno de Deus para a tua vida e conseguir, né, pelo poder do Espírito Santo, não pela tua força mental, o teu conhecimento, a tua habilidade, mas pelo poder do Espírito Santo, viver essa santidade nesse lugar de transição e vencendo aqui, sendo habilitado e fortalecido para a próxima etapa, que cada vez sempre será um pouco mais difícil, mas também o favor de Deus vai aumentar para que você possa revelar a glória de Deus, revelar a presença de Deus, revelar a majestade de Deus. Então abrace os recursos da graça de Deus e procure desenvolver esse estilo de vida de obediência, né, e santidade. A santidade, como falamos, para que haja avanço, nós precisamos dela
nessa estação de recomeço. Então, abrace a santidade do Senhor para novos avanços nessa estação de recomeço. Grande abraço, gente. Nos vemos por aí. Um grande abraço. Desejo que Deus te abençoe cada vez mais. Tchau, tchau.